Pessoal, estamos iniciando mais uma semana de aula e a nossa aula hoje tem por título a Nova Ordem Internacional. Então, na última aula nós falamos da Guerra Fria, então nós falávamos de uma ordem internacional de um mundo bipolar, certo? Que nesse contexto nós temos dois polos de poder. Com o fim da Guerra Fria em 1991, então inicia-se uma nova ordem mundial que nós chamamos de ordem unipolar. Essa ordem unipolar ela vai de 1991, após a Guerra Fria, a 2008. Então nós tínhamos na Guerra Fria dois polos de poder. Então um dos polos ele perdeu aquele embate ideológico, aí ficou um único polo de poder, no caso os Estados Unidos, o vencedor da Guerra Fria, né, com seu sistema capitalista. E por que que era um único polo de poder, porque havia uma superpotência, uma única superpotência com poder econômico, tecnológico, geopolítico e militar incontestável. Então, em todas as áreas de atuação mundial, nos organismos, nós vimos uma supremacia americana, uma supremacia dos Estados Unidos no campo econômico, no campo militar, no campo geopolítico e no campo tecnológico. O que de maneira prática, desencadeou a chamada doutrina Bush. A doutrina Bush é em alusão ao presidente George W. Bush, né, que governou os Estados Unidos por 8 anos. A doutrina dele dizia, consistia em desencadear ataques preventivos de maneira unilateral. O que é de maneira unilateral? Então, os Estados Unidos decidia sozinho, de maneira única, sem precisar da aprovação de outros países ou de organismos internacionais como a ONU, né? E outras organizações multilaterais. Então, o que os Estados Unidos decidia, ele fazia e não era contestado, né? Então, de maneira unilateral contra países que, segundo eles, ameaçava a sua segurança. Nesse contexto, nós vimos, nesse contexto de unilateralidade, né, da doutrina Bush, nós vimos os Estados Unidos atacar o Iraque, né, a guerra do Iraque, nós vimos os Estados Unidos atacar o Afeganistão em busca dos terroristas que o atacaram no 11 de setembro. Então, a comunidade internacional não queria que esses conflitos ocorressem, mas mesmo assim os Estados Unidos se colocou nesses conflitos e não houve nenhuma retaliação. Por quê? Porque eles era a grande potência, a grande superpotência mundial, ou seja, demonstrando que o mundo era unipolar. Então, pessoal, nós vimos aí que o mundo unipolar ele vai até 2008. O que é que desencadeou o fim do mundo unipolar? Então, desencadeou foi justamente o enfraquecimento dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos teve gastos enormes com guerras. A guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, certo? Fez com que a sua dívida aumentasse, o seu poderio econômico diminuísse. Na forma como o seu poderio econômico diminuiu, então surge outros países se aproximando dos Estados Unidos. Preste atenção que os Estados Unidos continua sendo a maior potência mundial. No entanto, a sua vantagem diante de outros países diminuiu consideravelmente. Então, de 91 a 2008, nós vimos uma vantagem muito grande dos Estados Unidos sobre os demais países. Então, essa vantagem diminuiu. Mas preste atenção, os Estados Unidos ainda continua sendo a maior potência mundial, mas hoje se sente ameaçado por outras potências que a gente vai falar mais na frente. Então, nós tivemos esses gastos enormes. Tivemos a crise de 2008, a grande crise do capitalismo aqui do século XXI, que atacou primeiramente os Estados Unidos, certo? Então o foco da crise foi nos Estados Unidos, o que fez com que ocorresse um enfraquecimento de sua economia, os outros países se aproximando um pouco dos Estados Unidos. Então, a partir ou melhor, de 2008, nós temos uma nova ordem agora multipolar. Então, preste atenção. Época da Guerra Fria, ordem bipolar, dois centros de poder. De 1991 a 2008, ordem unipolar, apenas os Estados Unidos, como polo de poder.
E a partir de 2008 nós temos uma ordem multipolar que inicia em 2008 com 3 polos de poder. Hoje nós podemos acrescentar mais polos de poder, mas ela inicia com 3 polos de poder. E quem eram esses polos? Nós tínhamos os Estados Unidos, como grande polo de poder, a Europa formou a União Europeia, que é um bloco econômico formado por os seus países, né? E o Japão ali na Ásia. Então nós tínhamos 3 polos de poder, que a gente pode observar aqui nesta figura. A influência dele, nós tínhamos a área de influência dos Estados Unidos, a área de influência da Europa e a área de influência do Japão. Então nós temos aqui a emergência da ordem multipolar, iniciando com 3 grandes grupos, 3 grandes polos de poder. Quais são as características dessa nova ordem mundial? Nós temos o desaparecimento do conflito leste-oeste e o surgimento do conflito norte-sul. Como assim? Na Guerra Fria nós tínhamos um conflito leste-oeste. Nós tínhamos um conflito leste, certo? Que era justamente a União Soviética com o socialismo e do outro lado o oeste, os Estados Unidos com o capitalismo. E agora nós temos um conflito norte-sul. E não é um conflito militar, geopolítico, como aconteceu na Guerra Fria. É um conflito econômico. Nós temos as economias desenvolvidas, ou seja, os países desenvolvidos, a maioria deles se localizando no hemisfério norte, e os países subdesenvolvidos, a maioria deles se localizando no hemisfério sul. Então, por isso que diz um conflito norte e sul. Conflito esse econômico. As características dessa nova ordem mundial, nós temos as alianças entre nações, que são feitas agora pelo grau de afinidade econômico-comercial existente entre um e outro país, deixando de lado a questão ideológica, o que impera agora é a questão mercadológica. Isto porque, na época da Guerra Fria, quem se aliava aos Estados Unidos era por uma questão ideológica, né, apoiando o capitalismo. Quem se aliava à União Soviética também era por uma questão ideológica, ou seja, se aliava ao socialismo. Certo? E agora a aliança se dá pela questão comercial, né? Ou seja, é a lógica do mercado. Quem lhe oferece mais vantagens no mercado mundial, no comércio mundial, então nós iremos fazer essas alianças. O nível de poder de um país agora é medido pelo seu desenvolvimento científico e tecnológico, com destaque para o conhecimento científico na área de informática e biotecnologia. Nesse momento, essa nova ordem mundial ela surge também nessa época de globalização, que dá uma grande importância ao conhecimento científico, principalmente nessas áreas de informática e de biotecnologia. Então nós temos aqui, dentro desse mundo multipolar, nós temos aqui as economias mais importantes, então surgiu a figura do G8. O que significa o G8? Então aqui nós temos aqui em 2007. Esse G8, quando existia o G8, que hoje não é mais o G8, a gente vai falar mais na frente, nós tínhamos esses 8 países, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Rússia, como os países que tomavam as decisões. Então, qual é a lógica do mercado hoje? Certo? Qual é a lógica do mercado? O que é que o mercado vê? O comércio mundial, quais são as regras do comércio mundial? Quem é que ia tomar essas regras? Quem é que ia tirar essas regras? Era justamente esses 8 países que decidiam pela comunidade internacional toda, porque eram os países mais poderosos, certo? Então, hoje, pessoal, nós temos a emergência de novos países. Aí nós vimos aqui, ó, 2009, nós já temos o aparecimento da China, nós temos o aparecimento do Brasil, né? Aqui, China, Brasil. Nós temos o aparecimento, aqui não mostrou hoje, a gente vai colocar a Índia já à frente do Brasil também nesse contexto. Então, a emergência de novas economias, chamadas de economias emergentes. São países que não são desenvolvidos, por apresentar, pessoal, um desenvolvimento, né, social
muito fraco, né? Nós temos muitas desigualdades sociais, mas esses países têm um PIB muito poderoso, então eles agora também fazem parte das decisões do mundo. Então nós temos a multipolaridade aumentou. Nós tínhamos 3 polos de poder, agora nós temos vários outros polos de poder, não é só aqueles 3. Então nós temos essa multipolaridade aumentou por causa do crescimento dos países emergentes. Por causa disso, aquele G8 não mais configura os países mais poderosos do mundo. Então criou-se o G20. Agora quem decide, pessoal, são esses 20 países que a gente vai já mostrar adiante. Quem são esses 20 países? Nesse contexto nós tivemos o surgimento dos BRICS, que são os super emergentes. Dentro dos emergentes, nós temos os países mais importantes dos emergentes. É os BRICS, é a sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e África. Agora, as decisões mundiais, agora com a entrada dos países emergentes. Então, a gente viu que nós tínhamos o G8, então nós tínhamos aqui Estados Unidos, nós tínhamos Canadá, nós tínhamos França, nós tínhamos Reino Unido, nós tínhamos Alemanha, certo? Nós tínhamos Rússia. Agora, além desses daí, entrou outros países. Dentro desses países que entraram, então nós temos os BRICS, como os super emergentes, né? Dentre os emergentes, ainda tem os emergentes principais. E nós temos China, Brasil, Índia, África do Sul. Então, compôs esse G8. E também mais outros países que têm a sua importância. Nós temos a Argentina, né? Nós temos o México, Arábia Saudita, Turquia, Indonésia, Austrália, Coreia do Sul. Então, esses países compõem agora o G20, são os países mais importantes, certo? Dentro do contexto econômico mundial. Então, veja o que? Nós tínhamos 3 polos de poder. Iniciou-se o mundo multipolar. Agora nós podemos utilizar vários outros polos de poder, certo? Nós temos os Estados Unidos, a Europa, nós temos os super BRICS, né? Os super emergentes, que são os BRICS, e nós temos outros emergentes, tá bom? Então são vários países, certo? Que agora fazem parte dessa multipolaridade. Então, pessoal, é só isso e até uma próxima.